Olá, o Câmara Notícias começa agora com um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Unidades básicas de saúde de 4 bairros aumentam o horário de atendimento. Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã de 8 de novembro no Salão Oval da Prefeitura de Bagé. O prefeito, Manuel Machado, e o secretário de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, Mário Mena Calil, anunciaram a adesão do município ao programa Saúde na Hora. O programa consiste em deixar os postos de saúde que já tenham 2 equipes de estratégia saúde da família funcionando em um período de 12 horas. Primeiramente, o horário vai ser estendido no Centro Social Urbano, Floresta e Arvorezinha, posteriormente também no bairro Castro Alves. Estes postos vão funcionar das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. No intervalo do meio-dia e a partir das 5h30 da tarde, os postos vão funcionar com uma equipe formada por médico, profissional da enfermagem, técnico em enfermagem, recepcionista e farmacêutico. O programa foi lançado em maio pelo Ministério da Saúde. A iniciativa amplia recursos a municípios que estenderem o horário de funcionamento. A partir da adesão do programa, as unidades que recebiam 21 mil para custeio passam a receber R$26 mil, o que garante a atuação de 3 equipes de estratégia da saúde da família. Mas esse horário das 7h30 às 7h30, ou seja, 19h30, vai permitir com que as pessoas que trabalham cheguem em casa ao meio-dia, né, e está com um probleminha, vontade de consultar para ver se resolve o seu problema, vai poder chegar no posto ali da sua região, do seu bairro, quem sabe, e fazer essa consulta, num horário que não interfere no seu trabalho e que não prejudica em nada, nem o trabalho da família e nem o trabalho na empresa onde essa pessoa trabalha, tá? E a mesma coisa aqueles que chegam à tardinha em casa, vai poder das 6 às 7h30, vai chegar em casa às 6 horas, tomar o seu banho e diz, olha, eu vou ali no médico consultar, vai ter um posto esperando essa pessoa para dar o atendimento. Isso facilita a vida das pessoas e desafoga o trabalho que se faz na UPA, né? Porque, como disse o Dr. Mário Mena, o ponto alto da UPA lá de atendimento é normalmente à tardinha, que é o horário que as pessoas saem do trabalho e vão lá procurar uma consulta, resolver o seu problema, às vezes está ruim aquele dia, então vai na UPA. Como vai ter 4 postos regionais agora funcionando, né, esses postos vão desafogar o trabalho da UPA e vão dar mais conforto para as pessoas da nossa comunidade. Mais uma grande notícia, uma notícia boa para o Bagé, né? Não só esse programa Saúde na Hora, mas nós tivemos a oportunidade de, antes de falarmos sobre esse programa, de anunciar 2 grandes conquistas. Primeiro, na troca do programa Mais Médico para o Brasil, estava uma dúvida muito grande se Bagé permaneceria ou não. Pois bem, Bagé foi o único município da região que não vai perder uma unidade. E a outra grande notícia é que na atenção básica, o fixo mensal que vem para os municípios, na região, a maioria perdeu ou empatou. O Bagé vai agregar 3 milhões a mais no ano. Recebemos 8, vamos receber 11 milhões. Isso é sinal que a equipe de saúde, aqui eu quero fazer um grande agradecimento a todos aqueles que trabalham na saúde, que fizeram seu dever de casa, valorizaram, qualificaram, atenderam, e é só por isso que nós estamos recebendo esse valor, né? E que vai ser devolvido para você, cidadão, em forma de atendimento. Mas vamos lá, Saúde na Hora, Programa Federal, Ministério da Saúde, o que versa? O atendimento de 12 horas, isso começa às 7h30 e termina às 19h30. Mas nós só podemos colocar esse programa naqueles centros que já tinham 2 equipes de estratégia de saúde da família. Olha como foi importante os centros de referência. Nós iniciamos Bagé e fazendo centros de referência. Pois bem, hoje, uma vez feito todo esse trabalho de casa, essas 4 unidades, Arvorezinha, Centro Social Urbano, Floresta e Castro Alves, que tem 2 equipes de estratégia de saúde da família, vão poder receber esse programa. E saiu em recente portaria que Bagé está dentro de poucos municípios no Brasil que já receberam. Nós recebemos 4 de uma só vez e vamos iniciar o trabalho. O que nós vamos fazer? Do meio-dia, 1h30, que você não tinha quem te atendesse, você vai ter no posto agora. Das 5 às 7h30 que você tinha que ir para a UPA, você vai ser atendido no seu posto ali. Claro que um número de pacientes suficientes para que o médico possa atender, né? Aqueles excedentes continuam na UPA também. Mas você vai ter um médico ali. Por exemplo, na Arvorezinha hoje é um centro de referência que já funciona corretamente. Eles já sabem quais são os postos, quais são os bairros que podem drenar para esse centro. Continua a mesma regra. Mas para evitar maiores dúvidas, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o médico,
o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o recepcionista, para perto de vocês em plenárias. Segunda-feira, a primeira plenária é na Floresta, onde nós vamos discutir. Vá até lá, participe e diga como você gostaria que funcionasse também. Algumas coisas nós podemos mudar. Depois vai ser a vez da quarta-feira do Centro Social Urbano, na próxima semana a Arvorezinha e depois o Castro Alves. Desta forma, nós vamos juntos com vocês decidir a melhor forma de trabalhar. Mas aqui tem mais um ganho. Esta obrigação de 12 horas com esses profissionais nós vamos fazer, mas vamos fazer mais. Daqueles pacientes que forem atendidos das 5 às 7h30, nós vamos colocar o farmacêutico também, para que você possa sair do posto com o medicamento. Então aí nós fechamos o círculo. Arquivo Público Municipal faz exposição interativa sobre os caminhos da lã. A fim de preservar a história e a cultura da nossa região, está no Arquivo Público a exposição Caminhos da Lã, do campo à arte final. No local foi montado um pequeno circuito para ilustrar os caminhos da lã, o qual mostra um pouco do que é produzido pelos inúmeros artistas que ainda manufaturam essa matéria-prima com conhecimentos que ultrapassam gerações. Os processos são apresentados de forma minuciosa, a fim de agregar valor ao trabalho desempenhado, que nem sempre recebe o devido reconhecimento. Já que o Arquivo Público está situado na estrutura física da antiga cooperativa bagiense de lã, a Cobagelã, a intenção é manter o retrato vivo e palpitante do trabalho e da produtividade de milhares de associados que trabalhavam com a produção lanígera. Hoje a gente está apresentando os Caminhos da Lã, é um projeto coletivo, onde a gente tem um grupo de associações, onde a gente está formalizando um sonho, que é ter um espaço onde a gente possa mostrar todo esse processo lanígero, né? Essa evolução do caminho da lã, desde o campo até a arte final. Por que isso? Porque a gente percebe que às vezes na hora da aquisição de um artesanato, as pessoas atribuem que é caro o produto, mas às vezes não conhecem o trabalho que é fazer essa peça. Então aqui, como estamos dentro da Cobagelã e esse espaço representa no imaginário coletivo o berço da lã, um tempo áureo da lã, a nossa intenção é fazer, como a gente recebe muitas escolas, a gente está fazendo esse trabalho pedagógico, a nossa intenção é mostrar, né, como era feito o processo de classificação, separação, o que ia para a indústria e a lã, que não sendo industrializada, tem todo esse processo artesanal, né? Desde a lavagem, cardagem, fiagem, até a produção final dessa arte, que é o nosso artesanato. No dia 8 de novembro, um grupo de Santana do Livramento fez um tour pelo local. A intenção é que seja um espaço fixo no Arquivo Público com visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. As atividades da 22ª Feira do Livro de Bagé. A semana de 6 a 10 de novembro foi de intensa programação cultural no Largo do Centro Administrativo durante a 22ª Feira do Livro de Bagé. O evento é promovido pelo Sesc Bagé com apoio da Prefeitura. Foram realizadas diversas atividades educativas e culturais, além de muitas apresentações musicais, de dança, poesia, palestras, lançamentos e relançamentos de livros. O número de atrações em 2010 foi ampliado e contou com a participação de 10 livrarias presentes, 3 de Bagé e 7 de outros municípios. O clima colaborou e o movimento foi intenso durante todo o final de semana. O patrono dessa edição, João Bosco Abeiro, faleceu quando faltava uma semana para o começo do evento e recebeu diversas homenagens póstumas. Como os trotes atrapalham os serviços de emergência em Bagé. Ocupar uma linha de emergência, impossibilitando o socorro de alguém que realmente precisa de ajuda, é um dos grandes prejuízos causados pelo trote aos números de emergência, como 190, 191 e 193. Uma ambulância deixa de atender realmente quem está precisando para se deslocar e atender um trote, né? Ou até mesmo ocupando a linha de quem está, muitas vezes é criança, né, que liga, ocupando a linha enquanto alguém está tentando ligar para cá e não está conseguindo por conta de um trote. No primeiro semestre foram mais de 6.000 trotes. E o número a gente não consegue diminuir, né, esse número. Em relação ao ano passado, o primeiro semestre do ano passado deu uma diminuída, mas não foi tão expressiva quanto a gente esperava. O serviço do 190 ele é muito recorrido por toda a população,
né? Bastante, não somente por questões de segurança em si, mas por outras demandas que acabam ocorrendo na cidade, né? E ainda somos bastante referenciados em termos de ocorrência de trânsito também. Isso onera bastante o serviço do 190. E paralelo a isso, né, uma cultura que ainda não se conseguiu mudar é a do trote, né? Infelizmente a gente ainda recebe muitas ligações em que o telefone fica mudo simplesmente, ou com vozes dissimuladas, né, e que acabam prejudicando o serviço, né, e talvez prejudicando até indiretamente ou diretamente a população que aguarda às vezes por um atendimento, por uma informação, pela comunicação de uma ocorrência, alguém que esteja em perigo, inclusive, né, e isso é bastante prejudicial. Nós temos mais de uma linha, por óbvio, né, uma linha telefônica para o atendimento de emergência. Contudo, o operador é um só, né? Não temos condições hoje de colocar mais um servidor ali para atendimento, né? Até porque é muito volúvel um determinado horário eu tenho mais demanda, outro já não tenho, consigo suprir com um servidor só, né? Então, é melhor hoje para o gestor escalar um só, dar a resposta a contento. Só que o que acontece? Né? Mesmo tendo mais de uma linha, quando uma dessas linhas é ocupada por um trote, o servidor vai lá, atende e fica ali aquele tempo ocupado, porque ele é um só, né? E aí nós temos até alguns horários assim que isso é mais recorrente. Por quê? Porque a gente já sabe o público que costuma praticar esse tipo de trote, né? Que são crianças, jovens, adolescentes, né? Que no horário de entrada da escola ou no horário de saída acabam fazendo a pirraça ali de ligar, a maioria das vezes um telefone público, né, dos orelhões, chamados orelhões, né, que hoje já é mais incomum de nós vermos, mas como nós temos a possibilidade de mapear, né, a localidade dos números, né, ali, então a gente consegue ver que isso se dá na frente de escolas, no entorno das escolas, né. Então, infelizmente, isso é uma coisa que persiste, né, ainda e acaba prejudicando o serviço de segurança pública. E todas as medidas possíveis a gente tenta adquirir da pessoa que está nos ligando, entendeu? Perguntando várias vezes qual é o endereço, qual é o local, e pedir para ela, do telefone que ela está nos ligando, que ela desligue para a gente confirmar. Então, a maioria dos casos, quando é trote, quando ela desliga, a gente volta a fazer essa ligação para esse telefone e ele está desligado. Então, isso aí a gente já ajuda a amenizar um pouco do trote. Mas ele ainda existe. Tem. E o pior é que, às vezes, não é só os adolescentes, já teve até adultos dando trote. Todos concordam que o melhor caminho para reduzir o número de trotes é a educação, tanto através da escola quanto por parte dos familiares. Além disso, é preciso ter claro como é a atuação de cada um dos órgãos, que tipo de ocorrências cada um deve ser chamado para atender. A gente dá palestra sobre prevenção de incêndio em residências. Então, como a gente abrange uma certa faixa de idade das crianças, entre 10, 15 anos, então a gente já aproveita e frisa muito sobre o trote do 193, que o pessoal não use muito para brincadeira 193, não só o telefone 193, mas o 190, 192, que até mesmo quando eles estão usando esse telefone para brincar, muitas vezes o pessoal está precisando. E o tempo da gente responder a essas ocorrências é muito importante. Então, muitas vezes eles estão dando trote e a gente demora um pouco para atender essas ocorrências devido ao trote que eles estão dando. Os pais, principalmente, e os professores, fora esse papel que a imprensa desempenha, que é fundamental, né, tem um importante papel nesse contexto de conscientizar os seus filhos, os adolescentes, os jovens, de que o serviço do 190, o serviço do atendimento do telefone de emergência, ele é essencial para a sociedade, ele pode salvar vidas, pode prevenir ocorrências mais graves, né, ou que essas ocorrências até se acabem piorando, né? Então nós devemos conversar de uma maneira aberta, de uma maneira consciente, para educá-los no sentido de que
não deixa de ser uma forma de solidariedade, né, não praticar esse tipo de ato, né, esse tipo de pirraça, como eu digo, né, porque isso daí pode acarretar, inclusive, consequências graves para algumas pessoas, né, que podem estar sendo vítimas ali de agressões, vítima até de tentativas de homicídio, quem sabe, né, ou está aguardando um atendimento policial ali para conter a evolução de uma ocorrência de violência, né? Então é importante que a gente converse, que a gente troque essas informações, né? Que a gente não se furte de abordar esse tipo de assunto. A gente faz um trabalho de primeiros socorros nas escolas, e aí a gente já também entra nesse assunto, né, do trote, que é com as professoras, né? Para as professoras também poder conscientizar os alunos, e a gente faz trabalho nas redes sociais também, na página do SAMU. O SAMU realmente ele foi feito para urgência e emergência, ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo, dor no peito, né, com início súbito. Tem gente que liga para cá que está com dor de garganta há 3 dias, e aí o médico muitas vezes não manda a ambulância, pede para procurar o posto de saúde, e as pessoas ficam revoltadas, né? Só que o serviço do SAMU é um serviço de urgência e emergência. E isso que as pessoas têm que se conscientizarem, né? Piracema altera regras para a pesca na região. Piracema é o período de reprodução dos peixes. Durante esse período, eles se deslocam até as nascentes dos rios ou até regiões rasas dos rios com ervas para desovar. O fenômeno acontece de outubro a fevereiro, quando são alteradas as regras para a pescaria, a fim de preservar as diversas espécies de peixes. A gente conhece por Piracema, mas tecnicamente é o período de defeso, que é onde os peixes se reproduzem. Neste período, a pesca ela não é proibida, ela é restritiva. O que significa? Que as pessoas podem pescar sem problema nenhum, desde que não utilizem mais do que uma linha por pescador e que capturem apenas 5 quilos de peixes por pescador. Isso começou em 1º de outubro e vai até o dia 31 de janeiro. Este é o período de defesa. Em outros períodos, em outros meses, a quantidade de 5 quilos de peixe aumenta para 10 e a quantidade de linhas de mão não tem limite. Mas é interessante que se ressalte que rede não pode, em hipótese alguma, a não ser pescador profissional. Nem mesmo pescador profissional, nesse período de Piracema, ele pode se utilizar da rede, tanto que eles acabam recebendo um seguro, né, de pesca lá, para sobrevivência nesse período, justamente para não pescar. Então é um período bastante importante que tem que ser protegido e a gente acaba fiscalizando um pouco mais justamente por isso. Isso é um estudo técnico feito por, normalmente é o IBAMA, são técnicos do IBAMA que fazem esse período e que a reprodução, né, onde eles se reproduzem. Então nesse período de reprodução, os peixes estão, como a gente diz, eles estão cheios de óvulos ali e tal. Então não se pesca por isso, que é pra gente acabar não sendo predador, né? Não sendo predador. Uma época onde eles se reproduzem é a época que tem que se proteger. Nessa época, a fiscalização se intensifica e existe punição severa para quem infringir a lei. Nós normalmente fizemos operações embarcadas. Dificulta um pouco porque nossos rios aqui eles não são navegáveis o tempo todo. Esse período agora com os níveis altos a gente consegue fazer essa operação embarcada. Mas via de regra são operações embarcadas ou operações de barreiras em áreas rurais, em locais onde são culturalmente utilizados para pesca. Esse é o tipo de ação que a gente faz, além da conscientização. Antes do período a gente faz as divulgações para que as pessoas tenham conhecimento disso e não efetuem a pesca de forma predatória. E depois a fiscalização é em campo propriamente dita. O crime de pesca tem uma pena de detenção de até 3 anos de prisão. No mínimo 3 anos de prisão. Então é bastante pesada essa penalidade, além das multas. As multas elas vão variar dependendo da quantidade de peixes que tu capturares e o tipo de material que utilizar. E, então varia, mas ela começa R$700 por rede e chega, enfim, dependendo de 10 redes, multiplica por 10 e aí sucessivamente.
Mas as pessoas elas têm que se dar em conta que elas não devem utilizar esse tipo de prática de pesca predatória, não pela questão da penalidade, né? Não por questão de ser penalizadas, e sim porque tem que ser consciente, saber que não pode, porque é preservar a natureza. Nós, na nossa região de campanha, principalmente em Bagé, Dom Pedrito, Aceguá, essas regiões, nós ainda temos uma certa fartura nesse pescado. E isso serve de atrativo para as pessoas que vêm de fora. Muitas vezes são penalizadas e retornam, porque o lucro às vezes é muito maior do que a multa. Então é interessante isso, que as pessoas deixem de fazer esse tipo de delito, não por medo da repressão, mas sim pela consciência da preservação. Cabe à Brigada Militar Ambiental atuar na questão de repressão e na educação para combater os crimes ambientais. A Polícia Ambiental ela é um órgão repressor. Ela atua diretamente no crime. As pessoas pensam hoje em qualquer situação ambiental e elas se socorrem da Polícia Ambiental. Não que a gente não vá atuar ou não vá apoiar, mas a Polícia Ambiental ela atua basicamente na repressão dos delitos. Claro que a gente, sabendo que isso não vai resolver, a gente tem um núcleo de educação ambiental que trabalha também com educação ambiental. Esse núcleo de educação ambiental faz palestra em escolas, em tantas públicas quanto privadas, em diversos níveis, em empresas, enfim, né, para levar essa conscientização. E o trabalho da Polícia Ambiental, ela é bem amplo. Então hoje as pessoas têm uma ideia de que a Polícia Ambiental ela age na pesca, contra a caça, algum corte de árvore, alguma coisa assim. Mas ela vai muito além disso. Todos os estabelecimentos de qualquer tamanho, de qualquer nível, eles têm que ter um licenciamento ambiental e cabe à Polícia Ambiental também fiscalizar estabelecimentos. Questão de agrotóxico, questão de poluição sonora, que nos demanda muito, questão não só dos veículos, mas de locais de festas. É uma atividade bem ampla da Polícia Ambiental. O trabalho de educação que a gente faz, conjuntamente com essa repressão, tem nos trazido um resultado muito bom, assim, principalmente nos pequenos delitos. Nós temos além desse trabalho de educação em palestras, nós temos um projeto que a gente ainda não acabou fazendo no município, mas talvez no ano que vem a gente consiga trazer, que é o Patrulheiro Ambiental Mirim para as escolas. Em outras localidades que foram feito isso, os pequenos delitos eles tiveram um decréscimo em torno de 70%, então vale muito a pena fazer o trabalho educativo e não só o repressivo. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.